Espírito Santo, muito obrigado. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Você já notou que muitas vezes as coisas não são feitas não porque lhe falta tempo, mas porque lhe falta prioridade? Você já notou que algumas coisas poderiam ser resolvidas se você colocasse como prioridade para resolver? Você já entendeu no decorrer da sua trajetória que algumas coisas que você não fez não foi por culpa de alguém, mas por sua própria responsabilidade? E entendendo isso, eu quero falar sobre uma vida com Deus como prioridade. Eu falei sobre isso na quarta passada e eu quero embasar essa mensagem também. Às vezes nós estamos com problemas no relacionamento como esposo ou esposa, e nós pegamos esse problema no relacionamento, identificamos o problema e tratamos. Se o homem pisou na bola, ele vai e volta atrás. Se a mulher fez isso, ela sempre está certa, nunca volta. Não, estou brincando. Depois eu apanho, não deixa a esposinha saber. E você já notou que quando se identificam problemas no relacionamento, a gente reconhece, dá um jeito e continua? Ou deveria ser assim? Mas o nosso relacionamento com Deus parece que a gente vai empurrando com a barriga, como se diz lá fora. No relacionamento com Deus parece que a gente tenta resolver e colocamos então as desculpas no tempo, nas pessoas, na igreja, no pastor, no líder, mas nunca assumimos a nossa própria responsabilidade. Mateus 6, verso 33, quem fala é o próprio Jesus. Jesus fala sobre buscar o reino de Deus, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas em primeiro lugar. Você está aqui comigo? E o tema dessa mensagem é antes de tudo. Existe um padrão na Bíblia que eu quero ler e meditar com vocês, que é sobre pessoas que colocavam o Senhor antes de tudo. E às vezes nós estamos lidando com o nosso relacionamento com Deus apenas quando tudo já deu errado. Deus é especialista em derramar graça, misericórdia e oportunidade de recomeço. Mas muitas vezes nós nem precisávamos chegar a esse ponto. Algumas coisas poderiam ter sido evitadas se no decorrer da nossa vida a gente entendesse qual é o padrão bíblico. Jesus ele declara sobre prioridade: busque então o reino de Deus. Mas não somente isso. Alguns homens também fizeram exatamente aquilo que Jesus depois foi falar. Se você pega, por exemplo, eu vou ler esses textos, a mídia pode colocar junto comigo, mas para ganharmos tempo eu não vou aguardar tanto. Gênesis capítulo 19, versículo 27, diz assim: E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, e de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. É 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo. A versão que eu li fala madrugada. Não é à toa algumas palavras na Escritura, como se não houvesse sentido. Não é sem motivo que a Bíblia coloca essa palavra madrugada. A gente vê um homem chamado por Deus ao amanhecer, buscando o Senhor face a face. É interessante que isso não só acontece com Abraão, mas nós vemos também vários homens da Escritura que, antes de qualquer coisa, eles estão vendo face a face o Senhor, ainda que os seus olhos não enxerguem. Eles estão querendo ouvir uma voz, ainda que os seus ouvidos não ouçam. Eles querem uma resposta, ainda que não tenham. Abraão está fazendo algo que é como um padrão repetido em toda a Escritura. Você vai ver que Paulo chega a um dos seus discípulos chamado Timóteo e vai exortar Timóteo, vai encorajar Timóteo, vai colocar para Timóteo um padrão. Em primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1 diz assim: antes de tudo. Antes do que, gente? De tudo. Antes de tudo. Ele diz assim: eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Às vezes a gente entende a vida com Deus, a oração, o jejum, a palavra, como práticas espirituais,
mas só esquecemos de um detalhe: antes de tudo. Certamente você já ouviu lá fora aquela expressão: não chore pelo quê? Pelo leite derramado. E se a gente puder caminhar pela Escritura, nós veremos que há um padrão mencionado. É como se essa noite eu pudesse te dar chaves para que você possa abrir portas que são necessárias. Já pensou se você pudesse antecipar os problemas? Já pensou se você pudesse antecipar até mesmo as suas decisões? Já pensou se você tivesse como alguém que te orientasse no tempo correto? Já pensou se você acordasse e pudesse ter a resposta que você tanto precisa? Já pensou se você pudesse ter a resposta para resolver o teu problema na área do casamento, na área financeira? Já pensou se tudo isso fosse possível? Eu estou nessa noite como seu pastor para dizer que isso é possível. Mas como que eu faço? Padrão bíblico. Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. É interessante que isso não ficou somente a Abraão, não ficou somente a recomendação de Paulo, mas o próprio salmista em Salmos 119, 147, diz assim: antes do amanhecer, eu me levanto e suplico pelo teu socorro. Na palavra depositei a minha esperança. Agora a gente vê um homem que está expressando declarações ao Senhor como canções, e ele está dizendo: eu tenho um problema para resolver, eu tenho um boleto para pagar. Era diferente, mas os boletos já existiam. Eu tenho situações difíceis para lidar, eu tenho filhos para criar, eu tenho relacionamentos, eu sou casado. Ele está expressando algo, mas ele diz assim: antes mesmo do amanhecer, antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu ir resolver o que eu tenho que resolver, eu suplico pelo socorro de Deus, e na palavra dele eu deposito a minha esperança. Você já parou para pensar que algumas coisas que você está fazendo está desencadeando coisas terríveis na sua casa, simplesmente porque você não tem ouvido a voz de Deus? Você já parou para pensar que parte das crises que você está vivendo como homem, como mulher, como pai, como mãe, como esposo, é porque antes do levantar você faz tudo menos suplica ao Senhor por socorro? Você já entendeu que se tu foge do princípio, o princípio te quebra? O salmista está dizendo que antes do amanhecer ele se levantava e suplicava pelo socorro de Deus. Ele aprendeu a antecipar o problema, clamando por socorro antes dele. Se nós temos, ilustração simples aqui, se nós temos o leite que ainda não derramou, por que esperar derramar? Se a gente pode aprender a segurar certo, se a gente pode aprender a lidar da forma certa. Pior cego, falei isso no domingo, é quem não vê. É aquele que não consegue entender que está tendo problemas e não para resolver. Por que insistir em resolver na sua força, se da sua força não deu certo? É a síndrome da Gabriela, você conhece. Nasci assim, cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E esse padrão repetitivo é um padrão que tem desencadeado pessoas fugirem do propósito de Deus. Ah, porque os meus pais eram assim, então eu serei assim. Porque eu fui criado desse jeito, então eu sou assim. Mas a palavra do Senhor vai dizer para que a gente até fuja das tradições que vieram pelos nossos pais. Porque nem tudo que veio de alguém acima é correto biblicamente. Nem tudo que conduziu do jeito certo. O salmista está dizendo que antes até do amanhecer ele se levantava e suplicava a Deus pelo socorro, pegava a palavra e depositava nela a esperança. Qual a última vez, meus irmãos, a palavra do Senhor deu o norte para a situação que você está vivendo? Qual foi a última vez que você disse, entendi? Qual foi a última vez que Deus te conduziu no seu negócio, Deus te conduziu na sua casa, Deus te conduziu como pai, como mãe? Qual foi a última vez que foi a palavra que te deu esperança? E não porque está tudo bem. A palavra do Senhor vai dizer, em Provérbios capítulo 8, verso 17, eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem. Você está entendendo um padrão aqui?
Qual é o contrário, então, de amar a Deus de madrugada? O que significa isso? É como se Deus estivesse dizendo: eu rejeito os que me rejeitam, e os que não me buscam logo pelo amanhecer não me encontrarão. O que Deus está dizendo é que há algo estabelecido como princípio, como palavra, e se tu negligencia isso, está desencadeando em coisas que você não precisava viver. A gente tem dois extremos, presta atenção que isso é importante. A gente tem a falsa teologia levada para um sucesso e a falsa teologia levada para um fracasso. Existem pessoas que querem morrer numa vida, e essa expressão é bíblica, eu não estou xingando ninguém e nem falando nada, desgraçada, sem a graça. Tem gente que quer viver desse jeito, as coisas não estão boas, casamento não está certo, vida financeira está cruel, e diz assim: não, isso é o que Deus quer para mim. Eles aceitam viver desse jeito. E existem pessoas que estão no outro extremo, que se não der certo é porque Deus não está comigo. Mas a gente precisa parar dessa polarização e entrar no que a palavra do Senhor está dizendo. Eu estou respondendo quem tem me buscado, eu estou dando direção quem tem pedido, eu estou dando alívio quem grita por socorro. Mas como que acontece isso na sua vida prática? A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias capítulo 29, verso 13 e 14: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E é interessante que diz assim: e serei achado por vós, diz o Senhor. É como se o Senhor dissesse: eu tenho o poder de transformar sua vida, transformar sua casa, transformar sua família. Eu tenho o poder de mudar a história, como a expressão bíblica diz, mudar sua sorte. Mas quem me busca é que me acha. Quem me prioriza é que recebe. A pior coisa é quando você sempre está entregando a Deus o resto do seu tempo, o resto da sua energia. Se sobrar eu dou. Quando há um padrão da Bíblia sobre prioridade, Jesus estava falando lá em Mateus capítulo 6, priorizem pois o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas: comida, bebida e alimento. Deus estava dizendo: aqueles que me priorizam receberão o mantimento necessário. No mesmo capítulo, Jesus vai dizer sobre o Pai Nosso. No mesmo contexto das bem-aventuranças, Jesus vai falar coisas muito fortes. E chega um momento que Jesus estava dizendo a respeito da prioridade do reino de Deus, sobre nós inclinarmos a Ele em primeiro lugar. E no capítulo 7, ele vai ilustrar isso. Capítulo 7, verso 24 a 27. Jesus estava concluindo o seu discurso mais importante, que era o Sermão da Montanha. E diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu irei assemelhar a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não... Pode colocar 7:25. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, versículo seguinte: mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-las, mas não te responderão. Entra aqui comigo nessa história. Jesus está falando de uma casa construída sobre rocha. E Jesus ilustra também uma casa construída sobre areia. Se você entra então no que Jesus está dizendo, era uma das suas últimas palavras nesse sermão. Ele ensinou os camaradas a orar, ensinou eles a buscarem o Senhor em primeiro lugar, e agora ele está dizendo assim: uma construção pode ter dois tipos de fundamento. Um fundamento que cai e um fundamento que permanece em pé. Se você pega, por exemplo, o desafio que essa casa passou, a Bíblia vai dizer que desceu chuva, correram rios. Por isso que não fechou. É Mateus, filho. Eu vi que não estava estranho. Volta lá, Mateus, Jeremias, deixa para semana que vem. Mateus capítulo 7. Boa, aí sim. Ninguém para gritar, né? Eu faço tudo errado. Eu pregando com convicção que estava lendo Mateus.
Eu vi que estava escrevendo uma linguagem diferente, era outra linguagem. Desceu a chuva, correram rios. Mas é interessante, né? Porque em Jeremias também falou que iriam clamar e não receberiam resposta. Então, é mais ou menos isso. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre rocha. 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. 27. Desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e aquela casa caiu. Duas casas sobre dois fundamentos diferentes, os mesmos problemas: conta para pagar, filhos para criar, cansaço do dia, escolha de faculdade, troca de serviço, vou crescer ou não vou, eu estou indo no caminho certo ou não estou, água batendo, chuva vindo, terremoto acontecendo. Porque quando a gente entra na palavra, às vezes a gente acha que tudo isso se refere a um campo muito além do que nós vivemos. Mas eu não sei você, às vezes tem dia que a gente acorda e a gente não tem vontade de fazer o que nos é necessário. Você diz, ó céus, ó vida, por quê? Às vezes, o Luiz Hermínio usou algo, né? Eu acho que até eu falei que é o que eu amo do que ele fala. Às vezes a gente pega o jeito que a gente pregou, vocês que estão pregando no GC, vocês sabem agora o que é isso. Você pega a tua pregação do GC, aí o outro dia você diz, cadê o camarada que pregou? Aonde que está? Você não tem a força que tinha quando você estava pregando. A Bíblia está dizendo sobre situações de uma vida real que vem sobre casa. A Bíblia diz sobre desceu chuva, correram rios, assopraram ventos e estavam empurrando aquela casa para a queda. Você tem problema, não tem? Eu também tenho. O que nos difere é só os problemas, mas problemas todos têm. Se você entrar então no que a Bíblia está dizendo, Jesus estava no fim do seu discurso, ele diz assim, existe uma diferença no fundamento dessas casas, mas não nos problemas delas. Se você pega, por exemplo, quem cuida de gente sabe do que eu estou falando. Tem cada história uma mais triste que a outra. Hoje eu ouvi uma história de uma senhora, acho que ela tem 60 e poucos anos. Eu quase chorei, só não chorei para não, né? Ela tem uma filha deficiente intelectual e também autismo nível severo, epilepsia, e essa menina cresceu, hoje tem 30 e poucos anos, que é filha dela, e está numa cadeira de rodas. E ela estava contando a experiência, essa senhora é muito culta, incrível se ouvir ela. Ela estava contando as experiências dela e ela falou pelo menos 3 experiências que me impactaram, 3 relacionadas a atendimento médico. De médico chegar e dizer assim, olha, eu nem vou olhar essa daqui. Estava falando da filha dela. O que ela tem, mãe? Porque eu não examino. Outra situação dizendo, tá, mas você tem outra além desta? Desprezando. E a terceira situação que foi terrível, que destratou e aí falou de palavra baixa que eu não vou citar aqui. Quando ela contou aquilo, eu falei para mim mesmo, na minha mente, eu não tenho problema. O que me acontece não se compara ao desafio que essa mulher teve. Problemas todos têm. A Bíblia está dizendo sobre cenários de casas, são vidas, que passam por situação de chuva, que passam por situação de vento. Você sabe quando você está planejando tudo, daqui a pouco vem uma tempestade. Você organizou o seu crescimento, mas não aconteceu. Você tirou dinheiro de onde não poderia, investiu tudo, mas não voltou. Situações que os ventos sopraram contra, você diz, e agora o que eu faço? Estava tudo alinhado, você sentou com teu esposo, com a sua esposa, com alguém da sua casa e disse, olha, daqui tantos anos a gente vai fazer isso. Mas aí você acorda, vem uma tempestade. Problemas. Você pode servir a Jesus como nós servimos, mas você não está blindado de vento forte. Você não está blindado de chuva. Você não está blindado de rios que vêm, águas que sobem. Mas então, pastor, qual é a diferença? Existe uma casa que tem um alicerce diferente. Existe uma casa que entendeu o padrão das Escrituras. E existe uma casa que foi deixando do irmão Zeca Pagodinho, aquela canção, deixando a vida me levar. Você tem um problema há muito tempo. Tua casa está sendo destruída e você nunca parou para
ouvir Deus. Você tem um problema muito sério porque os teus filhos se perderam e tu nunca parou para ouvir Deus para resgatar eles. Você tem uma crise muito grande para resolver, uma situação de crise que está te levando a uma situação terrível, mas tu nunca parou para buscar socorro do alto. A palavra do Senhor vai dizer que situações então acontecem sobre ambas, mas o que difere é o que ninguém vê: fundação. Ninguém conhece a fundação dessa estrutura a não ser quem fez. Ninguém sabe o tanto para baixo foi cavado para poder subir. Ninguém conhece como que foi planejado tudo isso a não ser quem estava lá. A sua vida, você precisa começar a olhar mais para a fundação do que para as coisas só externas que estão acontecendo. Jesus estava falando para eles, dizendo que existe uma casa que consegue permanecer em pé, mesmo com os problemas daquele nível. Que tipo de problemas eram estes? Os mesmos que a outra casa também passou. Havia chuva, havia vento, havia rio. Mas o que fez com que uma permanecesse em pé e a outra caísse? Era o que ninguém estava enxergando. E o que ninguém estava enxergando é o que Jesus estava ensinando. A grande diferença é que eles estão sobre a rocha. Eles ouvem, mas eles praticam. Eles ouvem, mas eles obedecem. Quantas vezes Deus já te disse algo e até hoje você está negligenciando? Porque você prefere repetir os padrões que você vê do que gritar socorro para o Senhor. Que o Senhor possa nos pegar nessa noite com temor, da gente parar de querer ser Deus. Eu acredito que nesses dias Deus está escancarando o nosso coração para um estado de vulnerabilidade. A gente é fraco, nós não conseguimos, nós não temos todo o dinheiro do mundo, mas nós temos um Deus forte, um Deus que é dono de todo ouro e toda prata, um Deus que nos ouve, um Deus que se move, um Deus que aquele que grita por socorro, Ele responde. Porque quando você está confiando no seu jeito, da sua força, com o seu recurso, não está dando certo. Você está juntando grãos de areia para o seu fundamento, para a sua fundação. O vento vai soprar, meus irmãos. Diga assim comigo: o vento vai soprar. As águas irão subir. A chuva descerá. Mas eu estarei firme na rocha. Você tem que entender que o padrão então era de homens buscando o Senhor antes, do salmista dizendo: meu socorro vem dele. E aí Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se você basear sua vida naquilo que você vê e não prestar atenção na sua fundação, quando passar o que você tem, você vai ver que te faltou tudo. Agora, se você pautar a sua vida, alinhando a sua vida espiritual em primeiro lugar, você verá que tudo pode vir e você conseguirá lidar com tudo. Deus está chamando a atenção da igreja nessa noite para que a gente se volte então às práticas, não de muita coisa diferente, mas a voltar a clamar por Ele, ainda que seja no dia da angústia. Você vai lembrar de Pedro. Pedro teve coragem. O Ari, pode subir, mano. O louvor também. O Pedro teve coragem. Por que teve coragem? Porque Jesus estava vindo sobre as águas, eles acharam que era fantasma. Você lembra disso? O barco estava numa tempestade, eles estavam tudo desconfiados no alto da noite. Jesus vem, caminha sobre as águas. Eles ficam mais assustados ainda, ele diz assim: é fantasma. E aí Pedro vai declarar e fala assim: olha, se és tu mesmo, Jesus, fala que é tu, deixa eu ir contigo, faz alguma coisa. E aí Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, vem. E o camarada foi o único que andou sobre as águas. Ele coloca os pés sobre as águas, a Bíblia vai dizer que ele permanece em cima delas, até que chega um momento, ele vê as ondas agitando, e ele cai. E quando ele está caindo, acredito que afundando, quase não conseguindo respirar, ele faz uma oração muito curta e muito sincera:
Ele diz assim: Senhor, salva-me. Quando ele fala isso, a Bíblia vai dizer que Jesus pega ele, levanta. Sabe, você precisa entender que a vida com Deus é uma vida que no desespero você tem socorro, na sua aflição você tem ajuda, no momento que mais você precisa, você pode chamar por Ele. Ele não vai dizer assim: agora vai lá e se afunda. Ele diz: vem aqui e levanta. Mas se você entender o padrão bíblico, você vai entender que amanhã você tem um monte de coisa para resolver. Eu, pelo menos, eu tenho. Mas antes de levantar, você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, o que o Senhor quer que eu faça, como que o Senhor quer que eu conduza essa situação. Se você parasse mais para ouvir Deus, algumas coisas da sua vida já estariam diferentes. E essa é a noite que o Senhor quer te ensinar a obedecer a palavra dEle. A sua vida, a sua casa, a sua história, a sua geração precisa estar pautada, fundamentada sobre a rocha que é Cristo. Se você coloca sobre o dinheiro sai e cai. Se você coloca sobre pessoas se afastam, você perde. Mas se você coloca a sua vida em Jesus, tudo passa, mas Ele permanece. Quantos estão aqui? Se coloque em pé, por favor. Fundação de uma casa ninguém pode ver, mas você sabe quando a casa não está legal. As rachaduras aparecem. Você olha e você vê que não está mais no nível. Quando não tem fundação, dependendo da casa, parte do chão cai. Você olha para as paredes, elas já estão mostrando que não está legal. Mas ninguém está vendo a fundação. Ninguém está vendo isso. É só você. E nessa noite eu quero te convidar a você fazer uma coisa: a pegar os alicerces de novo e colocar sobre a sua vida, e colocar sobre a sua casa. Eu quero que você pegue novamente as bases que você perdeu, e que você volte a buscar o Senhor nas madrugadas, se você é da madrugada. Volte a buscar o Senhor de manhã, se você é da manhã. Volte a buscar o Senhor antes de dormir, se você fazia isso. Mas não ande mais querendo resolver tudo que você tem que resolver, sem clamar pela ajuda dEle. Há um Senhor de graça nessa noite, há um Senhor de misericórdia, há um Senhor que estende as mãos, e há um Senhor que está dizendo: eu estou aqui para te ajudar, para estar contigo, para resolver muito dos seus conflitos, para abrir uma porta que você não consegue, para ser a força no seu momento de fraqueza, para ser a sua ajuda no momento da angústia, para ser o seu alívio no momento do seu desespero. Mas tudo o que você precisa fazer, tudo, é dizer: Jesus, a minha fundação não está ajustada. Se você fizer isso, meus irmãos, eu garanto uma coisa: a chuva vem, o vento vem, os rios aumentam, e você está dando glória a Deus porque você permanece em pé. A economia mudou e você está dando glória a Deus porque Ele é o seu provedor. As coisas desestabilizaram, mas você continua firme porque você conheceu o seu Senhor. Se você não estabelecer isso, vai chegar um tempo que o vento será forte e você vai cair. Mas Deus está levantando essa igreja nessa noite, a nós sermos uma casa bem alicerçada, bem estruturada, firmes na rocha, onde nós não iremos para um lado nem para outro, mas nós caminharemos debaixo da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer: eu tenho planos bons ao seu respeito, eu tenho coisas a fazer ainda na sua vida. Então deixa Deus ser Deus da sua casa, deixa Deus ser Deus da sua família, deixa Deus ser Deus do teu cenário atual, seja você estando bem ou seja você afundando, seja você no pecado ou seja você na santidade. Deixa Deus ser Deus hoje, deixa Deus mudar um pouco do seu cenário. Sabe, chegou o momento que os discípulos estavam no barco, a onda cresceu, o mar agitou, eles ficaram apavorados e falaram assim: nós não temos ninguém. Eles acordaram Jesus deu uma breve advertência para eles, dizendo: vocês são homens de pouca fé mesmo. E ele disse assim: acalme seus ventos. Parou, cessou, acabou. Quando isso aconteceu, os discípulos voltaram a continuar a caminhar.
Eles entenderam, na tempestade Jesus estava, então se veio a tempestade, Jesus vai mandar acalmar os ventos e eu vou continuar. Não para porque as coisas fugiram do seu controle.